Agora vamos abordar os critérios para se fazer uma eutanásia em animais de laboratório. Basicamente, não muda muito em relação à eutanásia de qualquer outro animal. Mas é importante saber que a pessoa que será responsável pelo procedimento da eutanásia, ela tem que ter qualificação específica, ela tem que ter formação técnica, ela deve saber o que ela está fazendo, ética, né, ela deve ter todo o contexto de analisar a condição do animal, o que está acontecendo com esse animal, né, o porquê da realização da eutanásia, e humanitária. Né, ela tem que ter todas essas condições para que ela possa fazer a eutanásia da melhor forma possível com o mínimo de sofrimento. Ela tem que ter conhecimento da espécie que vai ser eutanasiada, quais métodos humanitários de contenção são utilizados para aquela espécie, as possíveis respostas que poderiam interrelacionar os métodos e as espécies, para que ele possa escolher o melhor método a ser realizado naquela determinada espécie. Tem que usar métodos humanitários de manuseio, não só de contenção, né? O manuseio do animal antes do procedimento de eutanásia, que vai ser feita a contenção, também tem que ser feito de uma forma adequada, conhecendo a característica da espécie. A pessoa tem que entender o porquê que o animal está sendo morto. Ele tem que estar totalmente familiarizado com o método de eutanásia, dose de medicamento, via de administração, o que esperar do resultado dessa aplicação dessa medicação. Tudo isso ele tem que ter conhecimento para minimizar riscos. E saber o que vai acontecer com o animal depois que ele morrer. Qual vai ser o destino do corpo desse animal. A avaliação da necessidade da utilização de animais em experimento científico. Então isso tem algumas formas de se demonstrar, né? Primeiro, o pesquisador precisa caracterizar que o único meio de estudar a situação que ele se propõe é utilizando o animal. Ele tem que descartar a possibilidade de uso de qualquer outro tipo de método. Então, a caracterização dessa necessidade, ela deve demonstrar que a pesquisa é ou indispensável, quando ela realmente pode ou deve contribuir para alguma coisa, para um conhecimento básico, para um desenvolvimento de alguma coisa. Então, ele tem que demonstrar que realmente essa pesquisa ela é indispensável, ela não pode deixar de ser feita, porque tem uma grande chance de trazer benefício para a sociedade. Ela pode ser imperativa. Ela é imperativa quando existe uma prioridade maior, quando existe uma urgência de se ter determinado conhecimento. Aqui a gente tem a situação de AIDS, câncer ou outras doenças graves. A gente poderia inserir nesse slide aqui a situação atual, o Covid-19. Né? Então, a pesquisa para desenvolvimento de um medicamento que vá ajudar no tratamento do Covid-19 ou até a pesquisa de uma vacina a ser desenvolvida para a proteção das pessoas com o Covid-19, ela é uma situação imperativa. Né? É imperativo, é urgente que se faça essa pesquisa para se conseguir conter o avanço dessa doença. Ou ela pode ser requerida, quando há uma determinação legal para que essa pesquisa seja feita. No caso de testes de novas drogas, da toxicidade de substâncias, isso pode ser requerido pela justiça. A gente pode eventualmente chegar a um ponto na pesquisa de tratamento e ou vacina para o Covid-19 de haver uma situação imperativa, mas também requerida por algum órgão de justiça estar determinando que aquela pesquisa seja feita. Quais seriam os critérios normativos mínimos na pesquisa com animais? O mínimo que a gente deve normatizar, definir para fazer uma pesquisa com animais.
Os objetivos legítimos têm que ser definidos para essa pesquisa, né? Então tem que definir que realmente é importante, que realmente não tem outra possibilidade, tem que ser usado animal. Limites à dor e sofrimento têm que ser impostos, isso sempre fundamental, né? Pensando na questão do bem-estar. Tratamento humanitário tem que ser garantido para esse animal, tanto na questão do manejo, como na questão de uma eventual contenção, aplicação de droga, sempre tem que ser levado em conta a questão humanitária. Esse estudo ele tem que ser avaliado antecipadamente, previamente, né? Os projetos desse estudo eles têm que ser avaliados por um comitê independente, no nosso caso de medicina veterinária, seriam as CEUAs, né? Fiscalização das instalações e dos procedimentos que vão ser utilizados e garantir a responsabilização pública, ou seja, aquela pessoa que está assumindo o compromisso de fazer esse estudo, ele vai ser responsável publicamente por tudo que possa acontecer durante essa pesquisa, seja de bom, seja de ruim. Isso são os critérios mínimos que devem ser levados em conta na hora de se definir uma pesquisa em animais. Com relação às alternativas de modelos não animais para experimentação, existe uma definição, uma determinação de que o risco de um teste não animal, ou seja, de um teste que vai substituir o uso do animal, se ele vai ser utilizado como rotina, ele tem que ser igual ou inferior àquele gerado pelo teste com animais que já está em uso corrente. Ou seja, se a gente vai substituir um teste que é utilizado hoje em dia em animais, a gente vai substituir esse teste por um teste não animal dentro daqueles que a gente comentou, né? Cultura de tecido, um programa de computador, qualquer que seja. O risco de a gente ter, principalmente no que se refere à taxa de resultado falso negativo, o risco de a gente ter um falso negativo num teste não animal, ele tem que ser igual ou inferior ao teste com animal, senão ele não pode ser utilizado. Tá? Então, esse teste ele tem que ser superior ao teste com animais. Então aqui, o novo procedimento ele tem que aumentar a eficiência do teste atualmente utilizado. Ele não pode ser inferior àquele teste. Se ele for inferior, ele não pode ser utilizado, vai continuar sendo utilizado o teste com animais. Vamos falar um pouco agora em relação ao grau de invasividade dos experimentos. Essa classificação ela foi definida pelo CONSEA, Conselho Nacional de Experimentação Animal. Ele pode ser considerado como um grau de invasividade de 1 a 4. O grau 1 é o mais leve, seriam os experimentos que causam pouco ou nenhum desconforto ou estresse. Quais seriam? Observação e exame físico, ou seja, o animal está sendo observado por alguma razão, quer observar a alteração de comportamento, como é que ele se comporta dentro do ambiente. Isso é um grau de invasividade 1. Ou o exame físico, auscultação, palpação, verificação de coloração de mucosa, isso tudo é considerado grau de invasividade 1. Administração oral, intravenosa, intraperitoneal. Peritônio é a cavidade abdominal, é o tecido que recobre todos os órgãos abdominais. Então, a cavidade abdominal ela é coberta pelo peritônio, então a administração intraperitoneal é uma injeção que é aplicada dentro da cavidade abdominal. Subcutânea ou intramuscular, de substâncias que não vão causar reações adversas perceptíveis. Isso se classifica como grau de invasividade 1. Eutanásia, desde que seja por métodos aprovados e após anestesia ou sedação. Deprivação alimentar ou hídrica, desde que por períodos equivalentes à deprivação na natureza. Deprivação é a ausência de acesso ao alimento ou à água. Então,
se essa deprivação ela for por um período equivalente à deprivação que essa espécie costuma ser submetida na natureza, ela se classifica como um grau de invasividade 1. Grau de invasividade 2. São os experimentos que vão causar estresse, desconforto ou dor de leve intensidade. Classificam-se como grau de invasividade 2 os procedimentos cirúrgicos menores, aquelas cirurgias rápidas, curtas, uma biópsia de pele, uma sutura de pele, desde que sob anestesia. Períodos breves de contenção e imobilidade em animais conscientes, ou seja, manter aquele animal preso por determinado período, desde que seja breve, ela é considerada grau de invasividade 2. Ou exposição a níveis não letais de alguns compostos químicos que não vão causar reações adversas graves no animal. Isso também é considerado como grau de invasividade 2. Grau de invasividade 3 seriam aqueles experimentos que vão causar estresse, desconforto ou dor de intensidade agora intermediária e não mais leve. Seriam os procedimentos cirúrgicos mais invasivos, também em animais anestesiados. Imobilidade física agora por várias horas. Indução de estresse por separação materna ou por exposição a um agressor. A exposição a estímulos aversivos inescapáveis. Estímulos aversivos inescapáveis são aqueles estímulos que causam aversão ou medo no animal e ele não consegue escapar desse estímulo. Exposição a choques elétricos localizados e de intensidade leve. Exposição a níveis de radiação ou a compostos químicos que vão provocar um prejuízo duradouro da função sensorial e motora, ou seja, ele vai ficar com alguma sequela por algum tempo. E a administração de agentes químicos pelas vias intracardíaca e intracerebral. As outras vias de administração elas eram consideradas como grau de invasividade 1, leve. Tá? A administração intracardíaca, ou seja, uma aplicação de uma injeção no coração, ou intracerebral, no cérebro do animal, já é classificada como grau de invasividade 3. Finalmente, o grau de invasividade 4, que seriam os experimentos que vão causar dor de alta intensidade. Nesse caso, a indução de trauma a animais não sedados. Qualquer que seja esse trauma, se ele estiver sendo provocado num animal não sedado, ou seja, se ele vai sentir a dor sem nenhuma proteção, isso é classificado como grau de invasividade 4. Agora a gente vai partir para a análise de alguns aspectos das legislações que falam sobre a pesquisa, o uso de animais em pesquisa. Como a gente comentou no início da aula, a Lei 11.794 de 2008, conhecida como Lei Arouca, Sérgio Arouca, médico sanitarista, deputado federal do Rio de Janeiro, já falecido, foi o responsável pela criação dessa lei. Essa lei determina que a criação e utilização de animais em atividades de ensino e pesquisa científica em todo o território nacional obedece aos critérios que são estabelecidos nela. Eu sei que muitos de vocês comentam que minhas aulas são lidas. Muitas coisas a gente não tem como deixar de ler. Como a gente vai conversar a respeito de uma lei, não tem como a gente não ler os aspectos da lei. A gente lê e comenta. Então a lei ela se aplica aos animais das espécies classificadas como filo Chordata, subfilo Vertebrata, ou seja, todos os animais vertebrados eles estão incluídos nessa legislação. A lei cria o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que é o CONSEA. É um órgão federal submetido a essa lei. E obriga todas as instituições com atividade de ensino ou pesquisa com animais a constituir as CEUAs, que são as Comissões de Ética no Uso de Animais. As CEUAs, elas estão vinculadas ao CONSEA. Alguns aspectos dessa lei. No artigo 14, define que o animal só poderá ser submetido às intervenções recomendadas nos protocolos dos experimentos,
que constituem a pesquisa ou programa de aprendizado quando, antes, durante e após o experimento, receber cuidados especiais conforme estabelecido.